1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Só dois versículos. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Diz assim o texto: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Até aqui, irmãos, vamos fazer mais uma oração, pedindo a graça do Senhor para esse momento de meditação. Obrigado. Oremos. Senhor, mais uma vez, elevamos as nossas preces, nossos pensamentos em orações a Ti, o Deus que recebe as nossas orações. E neste momento, Senhor, nós te pedimos que seja com essa mensagem que será dada, que seja uma mensagem edificante, que as tuas ovelhas sejam de fato alimentadas, se sintam alimentadas, edificadas. Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui reunido juntamente com os teus eleitos, para celebrarmos a ressurreição de Cristo, celebrarmos mais um domingo, dia do Senhor, onde adoramos a Ti, pela morte do Salvador, pela a garantia que Ele nos dá de sermos um povo que Te pertence. É em nome dele, de Jesus Cristo, que nós te oramos mais uma vez neste momento. Amém. Então, queridos, hoje, há mais uma comemoração da ressurreição de Cristo, ou da Páscoa. Algumas coisas interessantes eu irei expor aqui, nesta mensagem. Essa semana eu vi um padre da igreja siríaca ortodoxa corrigindo o erro da igreja católica romana. A igreja católica romana tem uma tradição equivocada de que nessa data não se pode comer carne. E muitos católicos, aqueles praticantes mesmo, não aqueles de IBGE, mas aqueles praticantes mesmo que levam a sério o catolicismo romano, eles se abstêm de carne, evita a fazer coisas erradas, a pecar menos, a não soltar palavrão, a não estar vendo coisas que não combine com a religião, com os princípios católicos, fazem um maior esforço, nessa semana que ele chama de Semana Santa, que começa na quinta-feira, praticamente, que Cristo entrou montado no jumento, e dali, quando Cristo entra montado no jumento em Jerusalém, tem ali uma semana até a crucificação dele. E aí os católicos evitam, a beber certas bebidas, comer certas comidas. E aí o padre da igreja ortodoxa estava sendo contrário a isso, dizendo que quem gosta disso é o peixeiro, que só tem que comer peixe. Só deve ter sido o peixeiro que inventou essa história de não comer peixe nessa data que é chamada Semana Santa, E foi a data que Cristo entrou em Jerusalém com o fim já de ser crucificado, montado no jumento, e dali começa a contagem, progressiva, para a crucificação dele, que se deu na sexta-feira. E aí, meus queridos, nós como presbiterianos, eu deixo bem claro que nós não comemoramos a Páscoa. Como assim, pastor? As crianças acabaram, a felicitar a igreja, Feliz Páscoa. As crianças estão erradas? No espírito que nós estamos aqui, no contexto, não. Porque a Páscoa que nós comemoramos e que nós entendemos, vimos aqui, Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Algumas versões colocam Cristo, a nossa Páscoa. Algumas versões é traduzido assim: foi imolado, foi sacrificado por nós. Mas quando eu digo que nós não comemoramos a Páscoa, é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, que foi instituída lá, nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus disse a Moisés que iria enviar um anjo destruidor para matar todos os primogênitos do Egito. Os irmãos sabem bem da história, O povo de Deus estava há mais de 400 anos escravizados na terra do Egito, e Faraó não queria deixar o povo ir embora, os hebreus irem embora. Moisés vai até o Faraó, Moisés tem uma visão de Deus, Deus dizendo que
dando a missão a ele e ao irmão dele, Arão, para que vá falar com o faraó, para que o faraó deixe o povo ir para o deserto oferecer um culto. Mas o faraó, os irmãos sabem da história, não endureceu o coração, não permitiu, não atendeu Moisés, né, o pedido de Deus de Moisés, para que libertasse o povo e o povo fosse cultuar, né, a esse Deus no deserto. E aí Deus manda 10 pragas. E dessas 10 pragas, que foi a última, foi a pior, que foi a morte dos primogênitos. Todo primogênito do Egito seria morto pelo anjo destruidor. Mas para que essa praga não chegasse aos hebreus, Deus pediu para que os hebreus matassem um cordeiro, pegassem o sangue e colocassem nos umbrais das portas. E aí o anjo, quando viesse, a casa que não tivesse lá a mancha do sangue, né? O anjo entraria e mataria se tivesse um primogênito lá, o filho mais velho. E o que aconteceu, né? Os egípcios não sabiam, né, dessa recomendação, dessa determinação de Deus, dessa orientação, e não fizeram isso. E aí Deus castigou severamente o povo do Egito. E aí essa visita do anjo, né, é que é a Páscoa. É a passagem, o anjo passaria pelo Egito, é a Páscoa. É a palavra hebraica Pesach, né? O anjo passaria pela a terra do Egito e quem não tivesse o sangue nos umbrais da porta, o primogênito seria morto. E aí foi um chororô, né, os irmãos, né, sabem lá, a palavra diz que não houve nem na terra do Egito um clamor, um choro tão grande como houve naquela noite que o anjo visitou e matou todos os primogênitos. E ali foi inaugurada, né, essa data, que ali seria, né, a praga que iria amolecer, quebrantar o coração de Faraó e faria com que Faraó deixasse o povo embora. E nessa noite, os hebreus comeram ervas amargas e pães sem fermento, né, conhecido como pães ázimos. Eles comemoraram. E ali Deus instituiu para que todo hebreu comemorasse em memória daquele dia que o anjo, a Páscoa, né, o cordeiro imolado é a Páscoa, com o anjo destruidor, todo judeu iria nessa data, que é justamente nessa data que a gente está aqui, né? Eles iriam se lembrar desse feito. Eles iriam se lembrar comendo pães ázimos, sacrificando o cordeiro. E aí, meus irmãos, nós não celebramos mais a Páscoa judaica, porque ali é a comemoração da libertação do Egito, que os judeus ficaram, né, os hebreus escravizados por 400 anos. Só que essa Páscoa, essa morte do cordeiro, apontava para a Jesus. Era uma mensagem sobre a crucificação de Cristo. Era a mensagem de Cristo que viria dar sua vida em resgate por nós. Quando João Batista, a gente viu isso, né? Nas mensagens aqui de Marcos, foi citado isso, viu Jesus vindo até ele apresentou Jesus como quem? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Era reportando a Páscoa, aquele cordeiro que todo ano, né, o cordeiro, havia cordeiro sendo imolado todo ano no templo. Se você fizer a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 35, quando Josias restitui, né, o culto lá, ele acaba com a idolatria, que o povo havia se entregado à idolatria, né, a reforma do rei Josias, tem lá a celebração da Páscoa, onde milhares de cordeiros são sacrificados nesse dia, doados pelos reis, pelos príncipes, em prol da purificação do povo, né, celebrando a Páscoa em prol da libertação do povo. E aí a nossa Páscoa, nós não fazemos alusão ao anjo destruidor mais, da libertação, né? Os judeus até hoje, eles comemoram essa Páscoa. Eles não matam mais o cordeiro, mas eles se reúnem em família para comer pães, né? Pães sem fermento e ervas amargas. Eles também não matam mais cordeiro, por quê? Os judeus não têm mais o templo. O templo foi destruído, eles não matam mais o cordeiro. Eles só comem o pão asmo, eles bebem vinho, são 4 vinhos que ele bebe, são divididos em seções, né, comemorações, são 4 copos de vinhos que eles bebem, mas eles não matam cordeiro. É dito também que algumas famílias judaicas chegam até comprar cordeiro, mas evitando fazer tanta alusão, porque eles não têm mais sacrifício. Eles não matam mais cordeiro, né, como sacrifício pelos pecados, como sacrifício de expiação e em comemoração à libertação da terra do Egito. Porque quando o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, acabou aquele sistema sacrificial. Cristo veio para pôr fim àquela cerimônia, aqueles ritos, aquela matança de cordeiro, de bois, de touros.
Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Cristo é a nossa Páscoa. Então, nós não comemoramos a Páscoa, né, podemos dizer assim, judaica, mas nós celebramos a Páscoa na ressurreição de Cristo, todo domingo. Todo domingo, irmãos. Quando você se reúne para adorar a Deus aqui no dia do Senhor, e quando nós aqui comemos do pão e bebemos, né, do cálice, já estamos anunciando a Páscoa, que é a nossa libertação de nossos pecados, do nosso Egito mundo, né? Deus nos libertou do mundo. O nosso Egito é o mundo. O nosso faraó que nos dominava era Satanás. E aí, Deus nos livrou da sua ira. O anjo destruidor é o próprio Deus, com a sua ira divina contra os pecadores. Cristo nos livrou da ira divina. E aí, queridos, todo domingo nós celebramos aqui a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. E aí, uma coisa para piorar, né, no mundo secular, no mundo de comércio, tem essa questão de presentear com ovos de chocolate. Não é? Isso aí já não tem nada a ver com a Páscoa judaica, né? Isso tem mais a ver com o paganismo, que ovos é símbolo da fertilidade, né? Existiam os deuses da fertilidade, e aí se doava ovos, se decorava ovos, se pintava os ovos. Isso aí não tem nada a ver nem com a Páscoa judaica, em tão pouco com a Páscoa cristã, que é Cristo que foi dado por nós pelos nossos pecados. E nessa data, irmãos, então essa data para nós não tem diferença. Né? Tem crente que cai na onda, né? Tem crente que vai comprar peixe também, ou não é? Tem muitos evangélicos aí comprando peixe nessa data. Aí eu pergunto, você é católico romano? E já é, né? Resíduos do catolicismo romano em nós. Se você tem um ano todinho para comprar peixe, para comer peixe, por que comprar peixe nessa data? Aí chega essa data, né? Semana Santa. E aí eu vi discussões nas redes sociais de evangélico sobre essa questão, né? Eu acho que é uma data muito importante. É uma data para a gente ficar meditando, não, né? Evitar soltar palavrão, né? Evitar de estar, se está devendo alguém pagar, se está fazendo alguma coisa, né? Fazer jejuns, começar a fazer jejuns. É errado isso. Não é evangélico que está caindo nessa, né? Ele tem que rever suas convicções evangélicas, suas convicções protestantes. Então você tem um ano todinho para comer peixe, irmão. A gente já comemora a Páscoa aqui todo domingo. Agora, é claro, eu não sou contrário, como foi justamente nessa data, né? Nesse mês, né? Que Cristo aí se completa mais um aniversário. Qual o ano que a gente está? 2000 e... Porque tem umas divergências aí de data, né? Estamos no ano de 2026. Né? Aí podemos dizer assim, que tem umas divergências aí de data. Diz que aí um monge que fez essa contagem aí de Cristo para cá, ele adiantou mais 5 anos, né? E aí poderíamos dizer que a gente estava no ano, na realidade, no ano 2021, né? Podemos dizer assim, no ano 2020, talvez. Tem essas discussões aí da data. Mas está se completando, de fato. Nessa época aqui que a gente está se completando. Eu vou na data que a gente está, né? Fazem 2026 anos que Cristo, né? Esteve aqui. Ou que Cristo foi crucificado. E aí não há nenhum problema lembrar, fazer alusão de uma forma mais acentuada, né? Mais taxativa. Não há nenhum problema nisso. De mandarmos mensagem, lembrando esse momento de forma mais taxativa. E aí não há nenhum problema fazermos um culto, né, mais alusivo a este acontecimento. Mas deixando bem claro que isso nós já fazemos, irmãos, todo domingo. E a igreja que não fizer não está errada, porque ela não deixou de fazer, né? É um culto assim tão alusivo. Porque a gente já faz isso. Todo domingo que você toma ceia, está lembrando de Cristo. Está comemorando a Páscoa. Geralmente as igrejas fazem isso uma vez no mês, né? A Santa Ceia. Geralmente as igrejas evangélicas estão fazendo isso uma vez no mês. Estão comemorando a Páscoa uma vez no mês. Mas quando você já abre a igreja no domingo é por quê? Por que no domingo? Porque foi o dia que Cristo ressuscitou. Então todo culto é uma Páscoa. Todo culto é a comemoração da nossa libertação. Então a gente tem que não vincular nem ovos de chocolate, nem essa questão de comer peixe, né? Ou de se santificar o ano inteiro, irmãos. Esse negócio de ficar mais, né? Evitar certas coisas nessa data, isso aí é uma hipocrisia, né? Aí eu evito nessa data, nessa semana agora. Eu terminei, hoje é o último dia. A partir de segunda-feira eu vou liberar geral. Né? Não tem sentido, né? Então, algumas coisas que eu acho que é errado fazer, eu começar a fazer, não.
se santifique o ano inteiro. Então é isso que é a mensagem aqui que eu quero trazer para os irmãos. Lançai fora o velho fermento. Né? Para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Porque não adianta, irmãos, você comemorar a Páscoa, comemorar a ressurreição de Cristo, adorar a Deus pela morte de Cristo, adorar a Deus pela ressurreição de Cristo, né? Ou porque Cristo ressuscitou e você está unido a Deus. Se de fato você se diz que está unido a Deus, mas vive uma vida de pecado. Aqui Paulo está criticando a igreja de Corinto porque havia um jovem que estava praticando incesto. Um jovem que estava tendo relações sexuais, né, com a madrasta. E a igreja não estava fazendo nada. Estava passando pano. Não estava tomando uma atitude contra aquele jovem ali. E contra até a madrasta dele, se ela era da igreja também, né? E aí, Paulo está dizendo, discipline este jovem, lance fora, né, este fermento. E aqui Paulo vai ter a conotação do fermento, porque eles comiam na ceia da Páscoa o pão sem fermento, né? E aí ele traz uma conotação de fermento como simbolizando o pecado. Lance fora o fermento. Lance fora aquele que não está vivendo uma vida que coaduna com os princípios cristãos, que não coaduna com a doutrina de Cristo, que não está vivendo uma vida de santificação. Se alguém no vosso meio que não está se santificando, exorte ele, traga ele ao arrependimento, traga ele à santificação. Porque vocês, irmãos, Jesus, aí ele vai fazer, como vocês estão, ele fala aqui, né? Sem fermento, ou seja, porque Cristo já nos limpou. Paulo não tem aqui uma palavra condenatória. Nós estamos limpos pelo sangue de Cristo. Deus não nos vê mais com pecados condenatórios. Pecados que comprometam a nossa salvação. Não há mais, irmãos. Estamos sem fermento. É que Paulo está, né, trazendo fermento como algo negativo. E aí, então, se Deus já nos limpou em Cristo, isso não quer dizer que você tem que viver também acomodado com o pecado. O pecado é o problema da humanidade. O pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então, se alguém sem arrependimento, se esse jovem não quer se arrepender, nem mudar a conduta dele, ele tem que ser excluído da igreja. E aí, meus queridos, nós estamos sem o fermento do pecado, porque Cristo tomou o nosso pecado sobre si. Ele é o nosso cordeiro imolado. Aquele cordeiro que Moisés mandou matar e colocar o sangue nos umbral das portas, né, os cordeiros lá, apontava para Cristo. Era sombra, apontava para Jesus. E Cristo foi imolado por nós. Já temos, né, a salvação garantida, a purificação garantida. O anjo destruidor não vai mais nos destruir. Quando Jesus voltar com os anjos, né, na sua glória, nós já estamos limpos, marcados pelo sangue de Cristo. Nós já fomos aspergidos pelo sangue de Cristo. Porque na cerimônia da Páscoa, tanto do tabernáculo como do templo, pegava-se o sangue do cordeiro, se misturava com água e jogava sobre o povo. Jogava-se sobre o povo. Cristo já nos limpou, irmão, completamente. Estamos limpos pelo sangue de Cristo. Você acredita nisso, irmão? Você tem certeza que está limpo? Você pode sair daqui com a mente assim, sem peso nenhum na mente, com a consciência limpa de que não há mais pecado, não há mais sacrifício a fazer, não há mais obra a fazer, não há mais nada a fazer pela purificação dos nossos pecados. Infelizmente, os católicos romanos não entenderam isso aqui. Né? E muita gente aí fora que acha que tem que fazer algo, né? Pela expiação. Tem que fazer algo. O sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente. Tem que fazer algo para garantir a minha entrada no céu. Não tem que fazer mais nada não, irmão. Nós não temos mais nada para fazer. Essa questão de nessa data, né, como eu falei, estar jejuando, não precisa mais disso. Paulo fala em Colossenses capítulo 2, que ninguém se torne árbitro contra nós, que não haja juiz contra nós, querendo cativar nossas consciências com jejuns, lua novas, cerimônias, ritos,
sábados, né? Porque essas coisas são sombras daquilo que havia de vir, que é Cristo. E eu já preguei aqui na carta aos Colossenses, nesse é do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. As luas novas, as festas, apontava para Jesus. Eu não tenho mais compromisso nenhum com as festas dos pães ázimos, que era comemorada uma semana de comemoração. Os judeus tiravam tudo que era fermentado das suas casas, comia durante a semana inteira pão sem fermento. Não é porque eles comiam pão sem fermento, né? E eu aqui nas minhas pesquisas, era porque eles, né, saíram lá às pressas, né? Assim que receberam a notícia, saíram. E aí o pão, antes do pão fermentar, como assim, né? Antes do pão fermentar, né? Eles saíram, simbolizava isso. A saída deles, a pressa daquele lugar de opressão, de escravidão. Tem uma discussão hoje, né? É interessante eu trazer aqui, né? O pão que a gente está comendo aqui é pão fermentado, né? E até acredita-se que Cristo, o pão que ele, quando Cristo instituiu a Santa Ceia, né, ele instituiu o culto cristão ali, e ali na noite que Jesus foi traído, irmãos, ele estava instituindo, quando ele parte o pão, o culto cristão. Como deve ser o culto cristão? O culto cristão é assim, irmãos. Vocês vão se reunir com pão e com vinho e vão fazer uma comemoração em prol da minha morte. Vão comer o pão e vão beber o vinho. Ele estava instituindo o culto ali. E com certeza, qual era o pão que tinha ali no momento? Era o pão não fermentado, que era o pão que, né, que se comia nessas comemorações. Mas não quer dizer, porque nós não comemos pão não fermentado. A Igreja Católica Romana ela é com pão não fermentado, né, a hóstia, né? Porque eles se baseiam nisso. Mas não há, né, a fé reformada não viu nenhuma recomendação no Novo Testamento dizendo que todo o pão da ceia tem que ser com pão fermentado. Até porque os gentios, quando começaram a se converter, que né, quando a igreja cristã começou a se encher de gentios, e a maior parte hoje, né, de gentios, os gentios não tinham essa cultura de comer pão sem fermento, né? Essa coisa como uma coisa assim, como nós temos hoje, né? Essa prática geral, normativa, é mais pão fermentado. E aí a ceia passou a ser feita com pão fermentado. Porque não há assim, Paulo dizendo, olha, quando vocês foram partir o pão, que seja pão não fermentado. Não há isso na Bíblia, no Novo Testamento, falando isso. O pão da Santa Ceia em lembrança da morte de Cristo. E aí houve uma divisão até da Igreja Católica no ano de 1054, o grande cisma, né? O grande cisma do Oriente, quando os católicos orientais não quiseram andar com Roma. E uma das divisões, uma das causas, né, que fez com que houvesse essa divisão, foi o pão, essa questão do pão ázimo, porque os católicos orientais, eles são como nós. Eles comemoram a ceia com pão comum. E aí não achou necessidade disso, achou um legalismo, né? Tanto faz ser pão fermentado, a gente pode fazer uma ceia aqui com pão sem fermento, né? Mas não quer. O que é que está em xeque aqui, irmãos? É a qualidade do pão? Tem que ser pão. Aí tu vai fazer a Santa Ceia aqui com biscoito treloso. Eu já vi missionário com essa história, né? Com macaxeira, né? Aí tu vai fazer a Santa Ceia, inventava, aí tá inventando isso, que tem missionário aí com essas histórias. É com pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão aqui, o que está aqui, o que importa para nós é a simbologia. É a mensagem que o pão traz. É Cristo representado no pão, que foi partido por nós. É a sua fé nisso. O que vai fazer com que o pão tenha eficácia na sua salvação é a sua fé. Não é nem o pastor que está administrando, né? E abençoando o pão em nome de Jesus. É a sua fé. E se você não tiver fé que Cristo está no pão, garantindo, selando a sua salvação, não vai adiantar de nada. Vai ser um pão comum para você. Não, seja ele asmo, né? Ou não. Seja suco de uva ou vinho mesmo. Não importa. O que é que vai importar é a sua fé. Na sua fé de que Cristo está presente nesse elemento, que esse elemento está de fato representando Cristo para você. E aí nós não temos problema com isso. Pão ázimo ou pão, né? Pão ázimo ou pão com fermento. Você vai encontrar essas discussões hoje por aí. Que não leva a nada, né?
não edifica, não leva a nada. Só traz divisão no corpo de Cristo e dúvidas. E aqui, continuando o texto, aí Paulo diz que lançai fora o velho fermento. Então você não pode participar, irmãos, do culto como se fosse alguém que não se converteu. O velho fermento aqui é como se fosse o velho homem. Você tem que participar desse momento como alguém que está em Cristo, como alguém que ressuscitou com Cristo, como alguém que vive a nova vida de Cristo. Porque quando a pessoa vive uma vida de pecado, sem arrependimento, é como se ela vivesse uma vida que não nasceu de novo. Não é ausência de pecado. Quando Paulo diz aqui, lançai fora o velho fermento, ele está dizendo que é ausência de pecado na vida da igreja, porque isso é impossível. Enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, a ausência de pecado é impossível. Mas o que Paulo está dizendo aqui é não viver como você vivia a sua vida antiga. Tem que ter, pecado há em nós, mas não é como era na vida antiga. Não é? Se tem alguém aqui que era ladrão, assaltante, que eu creio que não há, né? Tem sentido estar aqui na igreja? Passou a semana assaltando o banco, assaltando o mercado, assaltando pessoas aí, e aqui participando da ceia do Senhor, tem sentido? Se tem alguém aqui, homem, né, que era mulherengo, né? Não se conformava em ter apenas uma esposa, tem sentido uma pessoa dessa estar aqui ainda nessas práticas? Não tem. Paulo diz assim, né? Quem furtava, não furte mais. Quem era adúltero, não cometa mais adultério. Né? Quem era homicida, não mate mais. Então, jogar fora o velho fermento. Para que sejais nova massa. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, não é ausência de pecado. O crente ainda peca, mas não peca como pecava na vida do velho homem. Que a sua vida era no pecado, em função do pecado. Uma vida sem Deus. O foco era uma vida sem Deus, sem o domínio de Deus, sem, né, estar debaixo da autoridade e da vontade de Deus. Essa vida de não estar debaixo da vontade de Deus, você não tem mais. Você agora é um pecador remido, não um pecador debaixo da ira de Deus. É um pecador remido que está debaixo da vontade de Deus. É um servo de Deus hoje. Então, foi por isso que Cristo foi sacrificado por nós. Assim como o cordeiro lá no Egito foi sacrificado para libertar o povo da escravidão do Egito, Cristo foi sacrificado para nos libertar da escravidão do mundo e de Satanás e dos nossos pecados. Cristo é a nossa Páscoa. Então, isso aqui, irmãos, nós comemoramos todo domingo. Domingo que vem, nós vamos voltar para continuar. Não é um culto diferente, não. Nós vamos continuar comemorando a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo, Ele é a nossa libertação. Por isso celebremos a festa. E aí a festa, porque Paulo tem em mente, né? Os judeus eles tinham lá a festa dos pães ázimos, que era 7 dias de festas. A nossa festa é cada domingo. A cada domingo que partimos o pão e bebemos do vinho. Aí celebremos essa festa, irmãos, não com velho fermento. Então não chegue aqui, você que era um mentiroso, um adúltero, ou que roubava, né? Você que vivia em barraco, em contendas, que era uma pessoa que não tinha paz com o próximo, que não perdoava, que tinha ódio no coração. Não vem aqui celebrar a festa dessa maneira. Não vem aqui celebrar a festa, né, do cordeiro imolado com a velha massa, com o velho fermento do homem, né, sem Deus. Mas celebrar a festa com uma massa nova, né? Não com o fermento da maldade, não com o fermento da malícia. Imagina você estar aqui com malícia, né? Colocando um contra o outro, fofocando, falando mal da vida do irmão, querendo a queda do irmão, tendo inveja, né? Não venha celebrar essa festa com esse espírito. Então não adianta, o que adianta se abster de carne na Páscoa, comer peixe e ter o coração cheio de maldade o ano todinho? Porque Jesus não mandou fazer isso nessa data. Não tem nenhuma ordenança de Cristo. Olha, quando chegar a data, de fato, que
que eu fui crucificado, não coma carne, né? Não, não tem isso na Bíblia. Isso aí é regras religiosas que religiosos impõem sobre as pessoas. Isso acaba sendo até um legalismo, né? Então, que celebremos, irmãos, o culto, e a festa aqui é o culto, não com os fermentos da maldade e da malícia, né? Mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. E aí você está aqui com sinceridade, irmão, ou você veio aqui só para cumprir tabela, porque isso aqui também é ruim. Ah, eu vou só para... porque é uma obrigação, tenho que estar ali, mas seu coração não está no Cristo que foi pendurado na cruz. Seu coração não está no Cristo que saiu do túmulo. Você veio aqui só para cumprir, ou para o pastor ver que você não está em falta, né? Está aqui apenas por questão da consciência. Veio a pulso, né? Veio com maior dificuldade. Não veio por amor, com o coração convertido a Deus, com o coração obediente, com o coração feliz para celebrar essa festa. Eu sei que a gente passa uma semana, às vezes até pesada, acontece, né? A gente passa uma semana, às vezes, de ansiedade, de preocupações, a briga com a esposa, briga com o filho chateia, é tantas coisas. Mas que nada, irmãos, que perturbe você durante a semana, tire a sua sinceridade de estar aqui. Tire a sua verdade de estar aqui. Que você esteja aqui, irmãos, né? Com o coração leve, né? Com o coração seguros de que Cristo, a nossa Páscoa, nos garantiu a vida eterna. Que é o que nos importa. É isso, irmãos. Que celebremos, que passamos não só o domingo, né? Mas a semana toda em prol dessa verdade. De que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós para a nossa justificação. É a semana toda. E aqui chegamos, né, para louvar e adorar a Deus por isso. É assim, tirando toda a superstição da Igreja Católica. Porque pensa numa igreja supersticiosa, né? Que tem prestado um culto falso a Deus, um culto hipócrita, né? Sem entender esta mensagem aqui. Porque Cristo morreu para nos libertar do pecado, para nos unir com Deus e para nos garantir a imortalidade.